Olá, eu sou a doutora Ana e hoje vou contar uma história que vai mudar completamente a forma como você vê a sua saúde. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você. Quantas vezes você está cortando à noite para ir ao banheiro? 2, 3, 4 vezes? Ou pior ainda, você sente que o jato está fraco, fraquinho mesmo, e depois de terminar ainda parece que ficou algo lá dentro? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, ótimo, você está no lugar certo, porque o que vou revelar hoje pode literalmente transformar as suas noites, o seu descanso e a sua qualidade de vida. Mas antes, deixa eu pedir um favorzinho. Se você está achando esse vídeo útil, dá um like aí para mim, vamos? Sabe o que descobri em mais de 15 anos de profissão? Que entre 7 e 8 de cada 10 homens acima dos 50 anos cometem o mesmo erro. Um erro silencioso, aparentemente inofensivo, mas que, com o passar dos anos, destrói a próstata pouco a pouco. A maioria dos homens que chegam no meu consultório acreditam que levantar várias vezes à noite é apenas coisa da idade, que é normal, que não há nada a fazer. Mas eu preciso ser bem claro com você, isso não é normal. E a melhor parte? Tem solução, uma solução natural, simples e que não custa nada. Aliás, de onde você está assistindo agora? Escreve nos comentários a sua cidade. Quero saber de onde vocês estão me acompanhando nesse momento. Deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é doutora Ana e sou médica urologista há mais de 15 anos. Minha especialidade é justamente a saúde masculina, especialmente de homens acima dos 50 anos. Ao longo desse tempo, já atendi milhares de pacientes, homens simples, trabalhadores, pais, avós, todos com o mesmo problema, dificuldade para urinar e noites muito mal dormidas. E sabe o que descobri que mudou minha perspectiva completamente? Que muitos desses casos poderiam ser evitados apenas com a mudança de um pequeno hábito, um detalhe tão simples, mas que faz toda a diferença do mundo. Por isso estou aqui hoje, para conversar com você de forma tranquila e direta. Nada de termos complicados, apenas explicações simples e humanas, como se estivéssemos tomando um café juntos na sua sala. Primeiro, vamos entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Para isso, vou usar uma comparação bem simples. Imagine que a sua bexiga é como um balão de água, um balão elástico feito de músculo que armazena a urina ao longo do dia, beleza? Agora, logo abaixo desse balão está a próstata, uma pequena glândula do tamanho aproximado de uma noz, e ela envolve o canal por onde a urina passa. Esse canal se chama uretra. É como se a próstata fosse uma válvula natural, controlando a passagem da urina do balão até o exterior. Quando somos jovens, essa válvula funciona perfeitamente, abre e fecha na hora certa, sem problema nenhum. Mas com o passar dos anos, algo muda. A próstata tende a aumentar de tamanho. É um processo natural do envelhecimento masculino, totalmente natural. O problema começa quando ela cresce demais, quando ela começa a apertar a uretra, como um anel muito justo em volta de um canudo, entende? E o resultado disso, você já conhece bem. O jato de urina enfraquece, saem gotas e fica aquela sensação horrível de nunca esvaziar tudo. Se você está se identificando com isso, por favor, se inscreva no meu canal agora, porque vou trazer muito mais conteúdo assim que vai mudar a sua vida. Agora vem o momento crucial. É nesse ponto que a maioria dos homens, sem nem perceber, começa a fazer algo muito errado, algo que parece natural, mas que está lentamente destruindo a sua próstata. Quando o jato fica fraco assim, o que você faz? Naturalmente, você tenta ajudar o corpo, certo? Você pensa, o jato tá fraco, vou fazer um pouco de força aqui para sair mais rápido. Faz sentido, não faz? Parece lógico, parece que você está ajudando. Mas deixa eu contar um segredo. Essa é exatamente a próxima coisa que vou revelar nesse vídeo. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque isso vai explicar tudo o que você está sentindo. Há cansaço à noite, a sensação de bexiga cheia, aquele peso no períneo, a necessidade de voltar ao banheiro a cada meia hora. Tudo isso está conectado a um único hábito. Um hábito que quase todo homem tem. Um hábito que ninguém fala sobre. Um hábito que, com o passar dos anos, piora e piora.
Deixa eu pedir um outro favorzinho. Nos comentários, me diz se você está realmente comprometido em mudar isso. Escreve sim, se você quer recuperar suas noites de sono, se você quer dormir a noite toda de novo. Vou ler cada comentário de vocês. Porque aqui é o seguinte, eu conheço esse padrão muito bem, já vi isso acontecer centenas e centenas de vezes. Homens que chegavam no meu consultório completamente exaustos, sem energia, sem vontade de fazer nada, acreditando que era apenas a idade chegando. Eles diziam para mim, doutora, não aguento mais, levanto 5, 6 vezes por noite, não durmo mais de 2 horas seguidas, estou cansado demais. E sabe o que era? Na maioria dos casos, não era a idade, era um hábito errado, repetido por anos e anos, sem perceber. E quando eu explicava o que estava acontecendo, o alívio era imediato. Era como se uma lâmpada acendesse, porque finalmente tinham a resposta, finalmente entendiam o porquê de tudo aquilo estava acontecendo. Um dos meus pacientes, seu Hélio, tinha 68 anos, caminhoneiro aposentado. Ele me procurou dizendo, doutora, não aguento mais, levanto 5 vezes por noite, estou cansado, estou perdendo a vontade de viver. 2 anos depois de levantar 5 vezes por noite, ele estava à beira da depressão, sinceramente. Mas deixa eu contar o que aconteceu depois. Antes de continuar, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está passando por isso também, porque esse conhecimento precisa ser compartilhado. Chegou o momento que você estava esperando. Vou revelar qual é o grande erro que está destruindo silenciosamente a sua próstata. E acredite, é algo que quase todo homem faz sem nem perceber. O erro é fazer força com o abdômen para urinar. Isso mesmo, parece algo tão simples, tão natural, não é? Muitos homens pensam, se o jato está fraco, eu preciso ajudar, vou empurrar um pouco com o estômago para o xixi sair mais rápido. Mas aqui está o problema. O que parece estar ajudando, na verdade, está piorando tudo. Quando você força o abdômen, você está criando uma pressão enorme dentro da bexiga, uma pressão gigante, e essa pressão empurra a urina de volta contra a próstata. É como tentar espremer um tubo de água enquanto você tapa a saída com o dedo. Quanto mais força você faz, mais a água tenta voltar, entende? Com o tempo, essa força constante irrita a próstata, causa inflamações e faz com que a bexiga nunca esvazie por completo. Ficam pequenas quantidades de urina presas lá dentro, e esse restinho vira um convite para as bactérias. As bactérias vão se multiplicar ali, como se estivessem numa festa. O resultado? Infecções urinárias, sensação de peso, ardor e noites cada vez mais longas e cansativas. Escuta só, você já conhecia isso? Você já tinha pensado que isso podia ser um problema? Comenta aí embaixo. Mas espera, tem mais, porque não é só isso. Esse hábito de empurrar também enfraquece o principal músculo da bexiga. Ele se chama detrusor, e ele é quem faz o trabalho de contrair e expulsar a urina naturalmente. Mas quando você força o abdômen, esse músculo deixa de trabalhar, fica preguiçoso, fica fraco, como se estivesse em hibernação. A partir daí, o corpo entra num círculo vicioso. Perfeito, horrível. Força, inflamação, infecção, mais vontade de urinar. E aí, quando a bexiga perde a força, ela começa a acumular urina mesmo depois que você termina de urinar. Entende? Esse volume residual provoca uma sensação constante de que ainda sobrou um pouco. E por causa disso, você volta ao banheiro inúmeras vezes, inclusive durante a madrugada. E essa urina que fica parada ali é um ambiente perfeito para as bactérias. Perfeito. Cada nova infecção provoca inflamações que aumentam ainda mais a sensibilidade da próstata. O corpo responde inchando a glândula, o que piora ainda mais o bloqueio da uretra. E o resultado? Mais dificuldade, mais força, mais inflamação. É um ciclo que se alimenta a si mesmo. Com o tempo, o sono fica leve, o cansaço aumenta, a concentração cai, o humor muda, até o apetite pode se alterar. Você sente que perdeu o controle do próprio corpo, e isso abala não só o físico, mas também a confiança, a autoestima. Lembro-me de um paciente meu, seu Álvaro, 70 anos, aposentado do Correio.
Ele dizia que acordava 5 vezes por noite, sempre com aquela sensação de urgência, mas o jato era fraco, entende? E ele sentia que ainda tinha mais para sair. 5 vezes por noite, que tormento! Quando ensinei para ele a técnica que vou revelar daqui a pouco, tudo mudou. Em poucas semanas, ele voltou a dormir quase a noite toda. Quase a noite toda, depois de anos acordando 5 vezes. O segredo estava em não forçar, mas em relaxar. Se isso está te tocando, deixa um comentário com a sua cidade. Quer dizer, deixa sim se você quer experimentar isso também. Agora chegou a hora da solução. Urinar não é um ato de força. Deixa eu repetir para ficar claro. Urinar não é um ato de força. Urinar é um ato de relaxamento profundo. O corpo foi criado para fazer isso sozinho, de forma suave, sem pressa. Vou ensinar para você a técnica da micção relaxada. Quando sentir vontade de urinar, vá ao banheiro assim que possível. Não segure demais. Quanto mais tempo você esperar, maior será a pressão dentro da bexiga e mais difícil relaxar. Sente-se confortavelmente. Se puder, coloque os pés firmes no chão. Isso ajuda. Agora, respire fundo. Respire muito fundo e relaxe o abdômen. Não empurre, não tente acelerar o fluxo. Apenas permita que a urina saia naturalmente, como se você abrisse uma torneira e deixasse a água fluir sozinha, apenas deixando acontecer. Enquanto estiver urinando, mantenha o foco na respiração. Inspire lentamente pelo nariz, solte o ar devagar pela boca. Relaxe os ombros, relaxe o peito, relaxe o pescoço. Se o jato parar antes de terminar, espere, não faça força. Dê tempo ao músculo da bexiga para se contrair novamente e eliminar o que falta. Essa paciência é a chave para uma bexiga saudável e uma próstata tranquila. Quando você aprende a urinar de forma relaxada, você reduz a pressão interna, melhora o esvaziamento e ajuda o corpo a recuperar o equilíbrio natural. É uma mudança simples, mas é poderosa. E com a prática diária, você vai perceber como o corpo começa a responder. O jato se torna mais firme, o desconforto diminui, as noites de sono se alongam. Muitos homens relatam que em poucas semanas já não precisam levantar-se tantas vezes. Diga aí, você acha que consegue fazer isso? Consegue relaxar? Comenta "faz" se você acha que consegue. Além dessa técnica, vou compartilhar 3 hábitos simples que ensinei a centenas de pacientes, 3 coisas que transformaram completamente a saúde da próstata deles. Primeiro conselho: urinar sentado. Eu sei, muitos homens preferem urinar de pé. É mais rápido, é mais prático, é mais, sei lá, machista talvez. Mas deixa eu ser bem claro. Se o jato está fraco, se você precisa voltar ao banheiro a cada hora ou se acorda várias vezes à noite, urinar sentado é a melhor escolha. Quando o corpo está sentado, a musculatura do assoalho pélvico se solta naturalmente, permitindo que a urina flua com muito mais facilidade. Não tem nada a ver com masculinidade, tem a ver com saúde e com conforto. A sua próstata vai agradecer. Segundo conselho: nunca tenha pressa. O corpo precisa de tempo para funcionar bem. Mesmo que pareça demorado, espere o processo terminar sozinho. Se você estiver com pressa, é melhor aguardar alguns minutos e ir ao banheiro com calma, do que fazer força para acabar rápido. Lembre-se, o esforço é o inimigo da sua próstata e a paciência é o melhor remédio. Terceiro conselho: pratique a técnica da dupla micção. Depois de urinar normalmente, espere de 5 a 10 segundos e incline-se ligeiramente para frente. Essa pequena inclinação ajuda a eliminar o resto da urina que fica presa dentro da bexiga. É simples e funciona. Um dos meus pacientes, seu Manuel, tinha 67 anos, sofria há meses com idas constantes ao banheiro. Depois de 2 semanas aplicando apenas essa técnica sem remédios, voltou ao consultório sorridente. Ele disse: "Doutora, dormi 6 horas seguidas pela primeira vez em anos." Pequenas mudanças, grandes resultados. Recapitulando tudo que aprendemos hoje. O grande erro que destrói silenciosamente a próstata é fazer força com o abdômen.
homem a urinar. Esse esforço cria uma pressão contrária dentro da bexiga, irrita a próstata, provoca inflamações e deixa sempre um pouco de urina retida, levando a infecções repetidas. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. A solução está nas suas mãos e no seu próprio corpo. Basta aplicar a técnica da micção relaxada, aprendendo a urinar sem pressa, sem força e com respiração calma. Além disso, lembre-se dos 3 pilares: urinar sentado, ter paciência e praticar a dupla micção. Esses hábitos simples e naturais ajudam o corpo a recuperar o equilíbrio natural. Antes de terminar, preciso lembrar algo muito importante. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui uma consulta médica. Cada corpo reage de uma forma e só o urologista pode avaliar com segurança o seu caso. Se você notar sangue na urina, dor intensa, febre, perda de peso inexplicada ou dificuldade extrema para urinar, procure imediatamente um profissional de saúde. Esses podem ser sinais de alerta que exigem atenção médica. Cuidar-se a tempo é sempre o melhor remédio. Agora, quero fazer um convite para você. Assista a minha playlist completa sobre saúde sexual masculina. Lá tem muito mais conteúdo que vai transformar a sua vida. Vídeos sobre alimentação, sobre exercícios, sobre tudo que você precisa saber para cuidar da sua próstata e da sua saúde sexual como um todo. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com um amigo que está precisando ouvir isso. Obrigada por estar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem!